dois, três. Oi, gente. Oi, gente. Fiquei surda, tudo bem? Tudo bem, né? Ai. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Aline. Eu sou a Alice. Nós somos irmãs e criadoras da marca Maria Cereja. E hoje a gente tá aqui para falar de um assunto bem legal e eu acredito que seja bem novo para muita gente, que é a chave do bom desempenho de uma equipe. Vocês já ouviram falar sobre temperamentos? Gente, estudos neurocientíficos comprovam que os temperamentos, eles influenciam diretamente em como a gente toma as nossas decisões, como a gente faz as nossas escolhas e como a gente vai agir em determinadas situações. Pode ser usado como uma ferramenta muito importante para ajudar no recrutamento e na performance da equipe. Isso é muito interessante e assim, tem umas estatísticas que mundialmente eles são divididos em 4 temperamentos. Então assim, 3% no mundo são pessoas coléricas. Calma que a gente já vai explicar o que é cada um. 12% são sanguíneos, 16% são melancólicos e 69% são fleumáticos. Mas o que são tudo isso, né? Todas as pessoas existem dois desses temperamentos que eu listei agora dominantes. Então assim, elas vão ter 2 que predominam nela, eu vou ter 2 que dominam em mim. Então a gente vai explicar pra vocês o que é cada característica de cada um e vamos ver se vocês adivinham o que vocês são. Na verdade, na internet tem muito material, então vocês podem jogar e fazer o teste, né? Mas nada como uma pessoa especializada. Aqui na nossa equipe nós tivemos a Eveline, que foi quem passou todo esse treinamento pra gente. Ela que fez parte durante muitos anos do nosso RH e fez bastante recrutamento pra gente na Maria Cereja. Então toda a nossa equipe é treinada, a gente sabe o temperamento de todo mundo e isso facilita para um bom desempenho, né? E uma performance de alto alcance. Então é isso, vamos explicar pra vocês. E vamos ao primeiro temperamento, Brasil. É o colérico. É um temperamento muito realizador. A frase central dele é o que precisa ser feito. As principais características de um colérico é um líder nato, é muito disciplinado, enxerga o todo, tem uma visão ampla do negócio, não desiste do que começa. O colérico gosta de ver a listinha, ó, toda riscada, toda prontinha. Colocou as tarefinhas ali, pode deixar que ele vai resolver. Todas essas características fazem um colérico ser visto pelas outras pessoas como uma pessoa um pouco impaciente, dominadora, um pouco antipática. E isso, às vezes, para os relacionamentos... Sabe aquela pessoa que diz assim, mas eu não notei que eu tava sendo grosseira? Porque um assim, pra um colérico ele tá sendo prático, pra um outro temperamento ele pode estar sendo, nossa, mas como ele foi grosseiro, por que falar desse jeito, né? Então assim, só pra vocês começarem a entender como são as pessoas. O colérico, uma pessoa pergunta uma coisa, ele simplesmente pode responder e abaixar a cabeça, continuar fazendo, já a parte dele ele fez. E uma crise, a crise desse temperamento é ser manipulado. Meu Deus, não pode. Alguém ficar tentando burlar as coisas, tentar levar ele assim no papo, não é fácil, sabe? E pra ele é uma crise, ele não gosta desse tipo de coisa. Sim, vamos ao sanguíneo. Como que é a palavra de ordem desse temperamento? Inovador. O sanguíneo adora uma mudança e a frase de efeito dele é: para que isso precisa ser feito? Então, vamos às características. Não, mas antes a crise do sanguíneo, que essa é bem específica também. Ele não suporta ser rejeitado. E agora eu vou listar mais umas características que vocês vão entender um pouquinho melhor e vão ver se vocês se identificam. Um sanguíneo, ele é bastante extrovertido, bastante falante, ele é simpático, normalmente bem-humorado. Chega numa roda, ele vai ser o que vai contar história, que ele vai gesticular mais. Fala, quando vê só ele falou. Ele gosta bastante de mudança, por isso esse quesito de inovação e a palavra de ordem ser. Ele não tem que mudar, então vamos mudar, sabe? E ele gosta disso, na verdade isso é inspirador pra ele. E ele vive um momento diferente do colérico, que é bastante planejador. O sanguíneo, ele não tem uma visão de futuro, então ele vive um momento, ele vai viver o seu dia a dia, sabe? Ele gosta, normalmente assim, como que dá pra identificar um sanguíneo? Ele gosta de coisas mais coloridas, gesticula bastante e normalmente quando ele vai contar um fato, ele dá uma exageradinha. Floreio. Ele coloca bastante emoção, eu diria. E aí, o que o sanguíneo deixa os outros temperamentos doidos?
porque ele é indisciplinado. Ele, diferente do colérico, ele começa uma coisa, mas ele não necessariamente termina a coisa, porque ele vai pensando em várias outras coisas que ele pode fazer. Exatamente. Ele é desorganizado, tá? Bastante improdutivo, justamente, porque aí como que um colérico já é diferente dele? Porque o colérico, ele é produtivo, ele finaliza. O sanguíneo se torna improdutivo, porque ele não finaliza, né? Ele é mais exagerado, bastante esquecido, né? E inquieto, bastante inquieto. Gente, outro temperamento é o melancólico. A palavra do melancólico é pensador, é a principal característica dele. E a frase central assim dele é: como vamos fazer isso, mas da maneira mais eficiente? Por quê? O melancólico é extremamente detalhista. É detalhista, habilidoso, inteligente, muito introspectivo, por gostar muito de detalhes, assim. Ele é uma pessoa que, por ser tão perfeccionista e tão detalhista, acaba sendo um contra do melancólico é ser um pouco lento, porque ele busca tanto a perfeição que ele nunca acha que aquele trabalho acabou. Então, ele outra característica que é uma característica um pouco negativa do melancólico é muito sofredor. Então, ele fica repassando as conversas, revivendo, tendo replays na cabeça dele, e essa é uma característica que faz ele ser um pouco antissocial, porque priva ele de gastar essa energia, de ficar revivendo as situações. Assim, e uma crise grave para o melancólico é assim, ser criticado pelo trabalho e pelo esforço dele, porque como ele se esforça sempre para dar o melhor, quando alguém critica, ele murcha. Péssimo. E o quarto temperamento são os fleumáticos, né? Qual é a palavra que rege esse temperamento? Integrador. O fleumático ama pessoas, então a pergunta que rege também é quem vai fazer. A crise do fleumático é perder estabilidade ou segurança. Por ser um temperamento muito equilibrado, ele não pode perder, assim. Ele gosta muito de estabilidade, então ele vai procurar no ambiente de trabalho cargos mais estáveis, normalmente vai buscar concurso, coisas que ele não tenha uma vida desequilibrada, né? Então, características do fleumático. Ele é geralmente muito calmo, agradável, diplomata. Normalmente assim, não vai gostar de uma discussão, não vai ver um fleumático brigando, ele vai ser sempre o apaziguador. Ele é extremamente conservador, organizado, quieto, mas também tem uma coisa, ele esconde emoções. Fleumático, normalmente a gente não sabe o que está pensando. Características dos fleumáticos que deixam os outros temperamentos doidos. Ele é mais desmotivado, ele é bastante espectador, porque ele não toma a frente dos projetos. Ele vai normalmente assistir, ele vai estar mais nos bastidores, né? Ele é bastante indeciso, teimoso. Tem uma parte assim que ele é bastante procrastinador. Ele não gosta de mudanças, então ele vai deixando, para tomar uma atitude, isso sofre, dá um sofrimento nele, então assim, ele vai deixando aquilo para depois, ele vai adiando, e isso, visto por outros temperamentos, parece que assim, poxa, nunca vai fazer, o que tá acontecendo, né? Isso para um colérico que é realizador, os dois entram em crise. Então, gente, agora que vocês já sabem quais são as principais características dos 4 temperamentos, a gente vai deixar um link aqui na descrição do vídeo para vocês poderem fazer o teste de vocês e saberem quais são os temperamentos de vocês. E vocês podem fazer com a equipe também. A gente vai... E não só com a equipe, né? Pai, mãe, é muito bom saber de todo mundo, marido, namorado, amigo, é muito bom. E nós vamos fazer uma sequência desse vídeo falando sobre como saber dos temperamentos ajudou para que a gente melhorasse o desempenho da nossa equipe, como melhorou o relacionamento entre a equipe, elas saberem do temperamento delas e dos outros e como lidar, porque isso é bênção. Não, é muito importante porque, de verdade, assim, alavanca a produtividade, desempenho da equipe de um modo geral e bom relacionamento, que isso é paz. Então, assim, quando tem algum atrito, alguma coisa, a gente já pensa, mas é por isso que ele tá agindo dessa forma, ele entende a pessoa. Né? É isso, vai criando empatia, isso é muito legal. Gente, é isso, tá? Por enquanto é só, mas vai ter parte 2, 3, quem sabe? A gente espera já ter ajudado vocês, né? Sim, compartilhem com quem vocês acham que pode colaborar esse vídeo, tá? E dá um joinha aqui com a gente e até o próximo. Sim, beijo. Beijo.